Queridos, podem sentar-se. Nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre os atributos de Deus, as qualidades do seu ser, e cantamos muitas delas hoje, né? Jeová, Yahvé, eu sou o que sou, o grande eu sou, Elohim, Deus no plural, Pai, Filho, Espírito Santo. Jiré, sustentador, provedor. Rafá, o Senhor que nos cura. E assim, Yahvé Tsidkenu, a nossa justiça. Está em hebraico, mas a Bíblia traz a tradução. Queridos, se nós não conhecermos por revelação os atributos de Deus, nem sequer podemos adorá-lo. Você não pode adorar a Deus se você não sabe quem é Deus. Se você não conhece os atributos de Deus. A adoração é o nível mais elevado que nós podemos ter no nosso relacionamento com Deus. Porque na adoração, eu vou a Deus por quem Ele é. Pelo seu ser. Eu não adoro pedindo coisas. Eu vou a Deus por quem Ele é. E esse é o chamado maior na nossa vida. Deus em primeiro lugar. E Deus em primeiro lugar é você diante dele como adorador. Você nasceu aqui na terra para adorar a Deus. As demais coisas vêm depois. Se você cumpre o seu chamado de adorador a Deus, Deus é quem Ele é. E tudo Ele vai prover para você. A bênção vai correr atrás de você e não você correr atrás da bênção. É um viver no sobrenatural de Deus. E eu oro ao Espírito de Deus, o Espírito Santo, que te revele. Só por revelação do Espírito Santo é que nós podemos compreender quem Deus é e o que Ele fez, faz e fará. Amém? Seu coração está aberto? Sua mente está aí escancarada para o Senhor? Prepare-se. Amém? Que o Espírito fale conosco com toda liberdade. Amém? Queridos, nós estamos, isso não é de hoje, já vem lá, né? Desde que o ser humano foi criado, o ser humano quer entender Deus, quer conhecer Deus, através da sua própria mente de criatura finita. Criatura, não é o Criador. E nós só podemos conhecer Deus pelo que Ele nos revela. Em sua palavra, a Bíblia Sagrada, e através do nosso relacionamento de intimidade com Ele.
É nesse encontro com o Senhor, em que Ele fala e nós ouvimos, é que nós o conhecemos. Vamos conhecendo. Um degrau, outro degrau, outro degrau. Aos poucos, Ele vai se revelando a nós. Mas, principalmente, nós temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para nos falar quem Ele é. Porque a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhum ser humano seria capaz de escrever o que ali está, pela sua própria mente. E numa das cartas que Lutero escreveu a Erasmo, ele disse: as suas ideias sobre Deus são muito humanas. Esse é o problema. O homem, por sua própria mente humana, querendo compreender a Deus, rotular Deus e dizer quem Deus é. Nós não conseguimos fazer isso. Nós precisamos de revelação. E precisamos da palavra, a Bíblia Sagrada, sendo revelada a nós. Deus estabeleceu na terra um povo. Nós estamos vivendo dias em que isso está sendo negado por mentes humanas falhas. Deus criou um povo aqui na terra, o povo de Israel. Ali tudo começou, Deus começou falando com esse povo, dando comandos, dizendo quem Ele é, o que Ele espera do ser humano que Ele criou e principalmente daqueles que creem nele e que formam seu povo aqui na terra. Hoje Deus tem Israel como sua nação, o seu povo escolhido aqui na terra, para que de Israel viesse o conhecimento de Deus e da sua palavra. Deus falou às nações da terra através da nação de Israel, que só há um Deus, um único Deus. Yahvé, o grande eu sou. Israel falhou muitas vezes em anunciar às outras nações este único Deus. E quando isso acontecia, Deus falava à nação, Deus lembrava a nação quem eles eram e quem Ele é. Hoje Deus tem um outro povo na terra, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Se Israel falhou, a igreja não pode falhar. Cabe à igreja anunciar às nações da terra, às pessoas que estão vivas neste planeta, quem é Deus. E a única palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ou as Escrituras Sagradas. E Deus, um dia, disse ao povo de Israel que estava afastado de Deus, estava longe, apóstata. E Ele disse: você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Deus falando ao seu povo.
E hoje nós estamos estudando a supremacia de Deus, sua soberania e imutabilidade. 3 atributos de Deus. E assim como pesou a Israel uma condenação do Senhor, assim também nos nossos dias pesa uma condenação à igreja, o povo de Deus, que não está cumprindo com todas as suas responsabilidades colocadas pelo Deus Supremo, acima de tudo e de todos. E as pessoas costumam pensar em Deus como um ser sentimentalista, que Deus se guia pelos seus sentimentos. Não é verdade. Deus se guia pelos seus princípios. Princípios. Sua verdade. Ok? E ele estabelece isso como mandamentos para o seu povo, aqueles que creem nele. E declaram aí, né, que Deus não é tudo isso que a Bíblia diz sobre ele, que ele não tem todo esse poder, né, que o diabo está aí fazendo o que bem entende em todo o planeta. E então, isso não é verdade, porque se o poder de Deus pode ser restringido, o seu conhecimento pode ser, né, questionado, e se ele quer invadir a nossa fortaleza, a fortaleza do nosso ego, do nosso livre-arbítrio, como que isso pode? Então questionam Deus, diminuem Deus e sobe o ser humano, tá? E há filósofos e mentes humanas dizendo que o próprio ser humano pode encontrar a felicidade plena, o conhecimento pleno, se ele quiser. Hegel. Quem entra por isso, por esse caminho, vai dar onde? O homem Deus? Isso não existe. A sociedade que nós estamos vivendo do século 21 está muito, muito afastada do Deus Supremo, soberano, ok? E hoje nós vemos nos púlpitos, nas conferências, nas reuniões de estudo das igrejas evangélicas ou cristãs, coisas que não tem nada a ver com Deus e com a Bíblia. Por isso precisamos conhecer Deus, precisamos ter intimidade com Ele, né? Nos relacionarmos com o Deus verdadeiro para não sermos enganados. Porque até mesmo dentro da igreja há mentes contaminadas. Há pessoas contaminadas ensinando o contrário para os seus ouvintes, seguidores. A mente carnal não alcança Deus. Ponto. Sem a revelação do Espírito Santo, ninguém conhece a Deus. Por isso, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Para ser o decodificador da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Para nos revelar tudo o que nós precisamos saber. Para nos conduzir no caminho santo do Senhor.
não pecar contra ele. É claro que Deus está muito acima de qualquer criação dele. Criação inteligente. Os anjos, os seres humanos. Deus é o oleiro e nós somos o barro em suas mãos. Se nos submetermos, nós podemos ser transformados em vasos de honra. Se rebelarmos, o barro pode ser jogado ali no canto e deixado, porque ele tem poder para isso. Ele é supremo. Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas que afirmam claramente a supremacia de Deus. No primeiro livro das Crônicas, 29, 11, 12, lemos: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Vem de quem? Dele. Tu dominas, não é dominarás, tu dominas no presente, sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. De quem vem a nossa força? Dele. Dele. De quem vem a nossa prosperidade? Dele. De quem vem a nossa saúde? Dele. De quem vem a nossa paz? Dele é Jeová Shalom. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 6, diz: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Não há nenhum poder abaixo de Deus que possa resisti-lo. Nenhum. Nem o próprio diabo. Tá? Que é um anjo caído. Nem presidentes, nem papa, nem rei, ninguém. Em Jó 23, 13, lemos: Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará. Porque ele é supremo. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Esse é o Deus a quem adoramos. Provérbios 21, 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. É esse Deus a quem você adora? É esse Deus com quem você se encontra? Na oração? A Bíblia deixa clara a supremacia de Deus, né? E a gente fica empolgado quando lê lá que Deus dividiu o mar vermelho em 2 paredões de água, abriu o caminho, terra seca para o povo de Israel atravessar para o outro lado em direção à terra da promessa. E quando o exército egípcio entrou para matar os hebreus,
o paredão desceu e eles foram todos afogados no mar que se fechou. Esse é o Deus supremo que nós adoramos. Amém? A quem nós oramos. E houve uma ocasião, esse do Mar Vermelho, Êxodo 14, lá em Números 14 também, houve lá uma rebelião, a terra se abriu e os rebeldes foram tragados, mortos. Esse é o Deus supremo. A sua ordem, o sol se deteve, lá em Josué 10. Em outra ocasião, o relógio de Acás voltou 10 graus. Isaías 38:8. Elias foi alimentado por um corvo. Coisas assim, sobrenaturais, que o ser humano não pode fazer. Daniel foi lançado na cova dos leões, e os leões estavam mansinhos, eram como gatinhos. Quem fez isso? O Deus supremo. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha. Não se queimaram. Nada aconteceu com eles. E havia um quarto ser conversando com eles. Na fornalha. Oh, aleluias! Esse é o nosso Deus supremo. Ele tem perfeito domínio sobre tudo, né? Êxodo 34:24, vamos olhar um pouquinho para essa passagem. Diz: porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território, ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. 3 festas principais em Israel: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E os homens eram convocados, não é convidados, convocados a estarem presentes nesta festa, né, lá em Jerusalém. Eles vinham de todos os povoados, cidadezinhas, né, de Israel. E você já pensou, eles tinham inimigos no entorno deles, né? Os cananeus, heteus, heveus, jebuseus e tantos outros. E que os odiavam, porque eles tinham tomado posse da terra. Eles estavam ali, Deus deu a terra a Israel, ponto final. Não se discute. Só quem quiser se levantar contra Deus. Eles estão no território que Deus deu a eles. E esse território é maior do que nós vemos hoje. Então, né, ai daqueles que se levantam contra Israel, porque se levantam contra o Deus de Israel. É com Deus que eles lutam. É com Deus. Eles não entendem como Israel vence guerras numa minoria. Não vou entrar em detalhes aqui, isso é um outro assunto. E estes homens tinham que ir para estas festas. E agora? Deixando para trás mulheres, filhos, velhos. Como eles podiam ir tranquilamente para as festas, se deixando a família para trás? Tudo porque confiavam no Deus Supremo, que prometeu que nada ia acontecer.
Deus prometeu que eles tinham que comparecer na presença dele 3 vezes por ano e que ninguém cobiçaria a terra deles. Vocês podem imaginar o que o mundo espiritual é e que nós só vemos quando Deus libera para nós? Essa palavra proteção de Deus. Vocês não podem imaginar. Uma vez, nós tivemos uma ameaça de assalto na igreja ali da Vila Lavínia. E eu me dirigi para o local. Quando eu cheguei, vocês sabem o que eu vi? Seres imensos, fardados, achei engraçado, com uniforme de segurança. Mas eles eram imensos, guardando a frente da igreja. Se Deus abre essa visão para o ladrão, o que vocês acham? Ele vai tentar? Não vai. Ainda mais que ele é tonto, não sabe o que é e nem do que diz respeito, né? O mundo espiritual é mais real que o mundo da matéria. Você imagina os anjos que o Senhor põe lá na sua porta, na sua casa, andando do seu lado, quem vai te enfrentar? Isso é real. Isso é real. Vocês vejam como nós somos falhos, né? Eu vou morar em apartamento, porque apartamento é mais seguro. Eu vou morar em condomínio, porque condomínio é mais seguro. E se Deus diz para você, é aqui que você vai morar? O que você vai falar? Não, aqui é inseguro. Olha esse bairro. Olha a região. Uai, o Deus que falou comigo não pode me guardar? Queridos, é confiar no que Deus fala. Não é no que a nossa cabeça diz. Entende? É Ele quem nos guarda. Nós somos muito prepotentes, né? E essas pessoas, obedecendo a Deus, iam à festa, agradavam a Deus, e quando voltavam para casa, estava tudo em ordem. Em Provérbios 21, lemos: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Deus pode inclinar o coração de uma pessoa. Deus pode influenciar uma pessoa, sua criação. Agora, claro, Ele não tira o nosso livre-arbítrio. Glória a Deus quando nós entendemos e obedecemos, né? Por isso que às vezes quando a gente está num regime de governo que é uma catástrofe, nós oramos: Senhor, inclina o coração desse governante. Deus, não deixa, né, levar o país para o comunismo. Senhor, entendeu? É assim que nós oramos, porque a Bíblia diz que o Senhor pode fazer, mas Ele pode fazer do jeito dEle, ok? Do jeito dEle. Agora vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. A soberania é a supremacia colocada em prática. É o lado prático da supremacia, porque Deus é o Altíssimo, Senhor dos céus e da terra. Quem criou, domina. Quem criou, governa. Quem criou, diz o que e o que não fazer. Amém? Então, nós respondemos ao Criador, né? E Ele não está sujeito a ninguém. Deus não tem que consultar ninguém para fazer alguma coisa. Mas também Deus age na terra em concordância
com os seus servos, os profetas. A gente também tem isso, né? Deus falou com Moisés, aí Moisés, não, Senhor, o Senhor não vai destruir esse povo. Moisés intercedeu e Deus, então, agiu na terra a favor do povo de Israel. Então, nós sabemos que os céus são os céus do Senhor, mas por um tempo Ele deu a terra aos filhos dos homens. Por um tempo. Tá? O tempo que Ele quiser. Depois Ele, não, agora o poder é meu, agora sou eu quem decido. Vou fazer do meu jeito. Então, nós podemos cooperar com Deus, sim, mas sempre concordando com o que Ele já quer fazer. Deus não quer destruir o seu povo, Deus quer salvar, ok? Então, Isaías 46:10 afirma, desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Ele é soberano, Ele é soberano. Queridos, então quando vocês estiverem adorando e falando para o Senhor, Senhor, Tu és soberano, saiba o que você está falando. Saiba o que você está falando e atue, haja como Deus soberano no governo da sua vida. Não diga a Deus o que Ele deve fazer para você. Daniel 4:35 declara, todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Ele chamou Israel. Ele criou este povo, Ele deu uma terra para eles e ninguém pode questionar isso. Ai de quem questionar, vai se dar mal, porque não é Israel, é Deus. O Deus supremo, o Deus soberano, ok? O Salmo 135:6 afirma, tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos, onde Ele quiser. Sem rival em majestade, ilimitado em poder, imune a tudo que lhe é alheio. Ninguém pode forçá-lo a nada. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas não querem ouvir isso. O humanismo põe o homem lá em cima e Deus lá embaixo. Isso é satânico. Isso é satânico. É Deus lá em cima e o homem lá embaixo. Nós somos o que somos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus criou os anjos e colocou os anjos numa situação condicional, de obediência ou rebelião. Nós sabemos que 1/3 dos anjos caiu, se rebelou. O líder dessa rebelião chama-se Lúcifer, hoje é diabo, Satanás, né? A velha serpente, maldito, é esse aí. Ele era um anjo, um querubim da guarda, liderava o louvor, a adoração no céu, mas quis ser maior do que Deus. E aí foi expulso e ele arrastou com ele 1/3 dos anjos. E são com estes seres que nós batalhamos todo o tempo, né? É uma guerra. E os que pecaram, os anjos, eles pecaram
por decisão deles, escolha, né, que eles tinham, poderiam decidir. Deus também colocou Adão no jardim do Éden numa situação condicional de obediência. Se obedecer, bênção. Se desobedecer, morte espiritual. E nós sabemos o que aconteceu, né? Diante de Deus e da sua lei, nós somos responsáveis, tá? Se obedecemos, somos abençoados. Se desobedecemos, sofremos a consequência. E, inclusive, pode vir o juízo de Deus, e em muitas ocasiões veio mesmo. O dilúvio foi um juízo de Deus para, né, uma população rebelde, ok? Então, Deus, ele estabelece aquilo que a sua criação deve ou não deve fazer. Toda ordenação de Deus é justa porque Ele é justo. Isso tem que ficar muito claro para nós. Deus justo não vai dar uma ordem injusta. Isso é impossível. E então, sem a permissão de Deus, né, os anjos não podiam querer ocupar o lugar. Lúcifer não poderia querer o lugar acima de Deus. Deus não planejou isso. Ele era submisso. Ele era criatura. Adão não podia ter comido do fruto da árvore do bem e do mal sem que Deus permitisse. Foi rebelião. O povo de Israel não tinha o direito de matar tantos animais se Deus não tivesse exigido. Eles não podiam pedir ouro, prata, vestes para os egípcios se Deus não houvesse permitido. Então, nós só podemos fazer aquilo que Deus nos permite fazer. Amém? Então, saiba o que Deus permite e o que Ele não permite, para que você não se rebele contra Ele. Jesus veio à Terra também por um comando divino. Foi o plano da redenção. E Ele veio e obedeceu tudo à risca. Do jeito que tinha que ser. Ele chegou até a orar no Getsêmani: Pai, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. A tua, Senhor, não a minha. Então, ele era submisso e obediente ao Pai. E assim nós devemos, como igreja, corpo de Cristo aqui na terra, viver também. Senhor, o Senhor está comigo nisso? O Senhor está nesse negócio? O Senhor está nessa situação? Se o Senhor não estiver, estou fora. Porque se Deus não estiver com você, não vai dar nada certo. Você vai se cansar, suar a camisa, a roupa, e não atinge o objetivo. Traga Deus para perto. Ele tem que dizer o que ele pensa, o que ele acha do que você está planejando. Não adianta o ser humano fazer planos e não colocar esses planos para a aprovação de Deus. Deus tem que aprovar. Ele tem que se agradar do que nós estamos fazendo. E para que estamos fazendo? Para a glória própria ou para a glória dele? Cuidado, viu, irmãos? Tem muita gente querendo, né, tudo para si. E Deus
não está aí. Deus não entra nesse negócio, porque tudo para Ele primeiro. É Ele com você, aí sim. Hebreus 10, 14 afirma: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A obra que Deus fez no nosso espírito por meio do Senhor Jesus Cristo foi perfeita, completa. Nós não temos que fazer nada para acrescentar a nossa redenção espiritual, ok? Nosso espírito foi recriado por Deus. A nossa alma, nós repetimos e repetimos e repetimos, está num processo de transformação, ok? Então, é um processo, é crescente, se desenvolve. E, finalizando, vamos falar rapidamente sobre a imutabilidade de Deus. Então, Deus é perpetuamente o mesmo. Sempre o mesmo. Ele não está sujeito à mudança. Deus não muda jamais. Ele permanece como Ele é. Então, não há nada que possa mudar Deus também, tá? É impossível. Tiago 1,17 diz: Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando você cantar para Deus sobre a imutabilidade dele, saiba o que você está falando. Ele não muda. Primeiro, Deus é imutável na sua essência, sua natureza. Deus jamais muda. Jamais houve tempo em que Ele não era, jamais virá tempo em que Ele deixará de ser. Deus não evoluiu, não cresceu, nem melhorou. Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Malaquias 3,6 afirma categoricamente: porque eu, o Senhor, não mudo. Não adianta conversinha, né, de mente humana, criando um Deus fictício na sua mente, um Deus permissivo, um velhinho bobinho que qualquer um pode enganar. Isso não existe, ok? Somente Ele pode dizer: eu sou o que sou, como disse lá em Êxodo 3,14. Segundo, Deus é imutável em seus atributos. Nunca vai mudar em seus atributos. Né? Ele sempre os teve, sempre os terá. Do mesmo jeito, ok? Santidade é santidade, perfeição é perfeição, retidão é retidão, justiça é justiça, verdade é verdade e todos os demais atributos do Senhor. Terceiro, Deus é imutável em seu conselho, naquilo que Ele estabelece. Aí alguém pode dizer: mas tem um texto na Bíblia que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus, quando fala conosco, Ele usa uma linguagem que nós possamos entender. Então, Ele se refere a Ele mesmo como tendo olhos, mãos, como madrugando, como despertando, como se Ele dormisse. Ele não dorme nem cochila, nós sabemos disso, né? Então, são termos para nós compreendermos. E, geralmente,
ele usa esse termo, se arrependeu Deus, e então não fez o mal que ele tinha planejado, ou o juízo que ele havia planejado. Ele prolonga, ele leva um pouquinho mais para frente, tá? Como o juízo de Deus sobre Davi, né? E aí vai atingindo a família, demora um pouco, mas vai pegando um pouco mais lá na frente a descendência, as consequências do pecado ou daquelas coisas horríveis, né, que o ser humano faz contra Deus em primeiro lugar, que estabeleceu o que é certo e o que é errado. Nós estamos hoje, nestes dias, ouvindo, nem sequer vendo totalmente, eu não vi pelo menos, porque não estão nem sequer liberando imagens, tá? Né, para as pessoas no mundo, porque seria uma coisa apavorante. O que estão fazendo? A crueldade do ser humano. Vocês acham que isso vai ficar por nada diante de Deus? Então, nada de dodóizinho aí, quando a mão de Deus pesar, viu, irmãos? Parem de ser trouxas. Quando Deus age, deixa ele agir. Ele pune, sim, a crueldade do ser humano. Se não fizesse isso, onde nós íamos parar? Não tinha um sobrevivente na terra. O mundo hoje está uma vergonha. Muitos apoiando a crueldade, descaradamente, diante dos nossos olhos. É uma vergonha. É uma vergonha. E não vá você abrir a boca e falar contra Deus, tá? Não ouse. Esse negócio é um negócio de Deus. Povo de Deus é de Deus, ninguém muda isso. Podem não ser santos e perfeitos e não são mesmo, mas ninguém muda isso. E toda essa crueldade vai redundar em bênção para a nação de Israel. Israel, se entrar em guerra, só expande território. Tá? O que o inimigo tem hoje, pode perder facilmente. Facilmente. E ai das nações que se levantarem contra Israel. Salmo 83, pedi para ser falado aqui na segunda. Vai ler o Salmo 83. O que está dito, está dito. Aqueles que se levantam são abatidos. E o papel da igreja é interceder pela paz em Israel, a paz em Jerusalém. Finalizando, nós, como igreja, estamos ligados, unidos a Cristo, que é imutável. O cabeça da igreja é imutável. Não muda, não vai mudar. Então, nós é que temos que mudar em relação a Ele. Nós temos que nos parecer com Cristo cada vez mais. Nós temos que conhecer Deus e sua palavra. Você deve conhecer o Antigo Testamento, tudo que fala sobre a nação de Israel. E você precisa conhecer o Novo Testamento, que aponta para a igreja. Nós estamos no Novo Testamento, mas há um link entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus, o mediador
o mediador, ok? Que dos dois fez um só povo. Em Abraão, nós somos filhos de Abraão por meio de Cristo, ok? Também estamos com eles. Lá no céu estaremos todos juntos. E a igreja também tem judeus, sim, né? Convertido, messiânico, ok? Graças a Deus. O homem pode mudar. Nós vemos, né, que aquela mesma multidão, quando Jesus entrou em Jerusalém, Hosana, Hosana, né, ao filho de Davi, e fazendo toda aquela saudação, né, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Logo depois, crucificam as mesmas bocas. Que é isso? A mutabilidade do ser humano. Mas Deus é imutável. O que Ele disse, permanece. Nós podemos confiar, né? Isaías 54:10 afirma: mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Isso foi dito a Israel, viu? Está no Antigo Testamento, mas nós tomamos também como mensagem para nós. Charnock, ele disse, em 1670, que consolo haveria em orar a um Deus que, como camaleão, mudasse de cor a cada momento? Quem elevaria uma petição a um príncipe terreno que fosse tão mutável que atenderia a um pedido num dia e negaria no dia seguinte? Então, para que orar se Deus já sabe de tudo? Porque Ele mandou orar e nós temos que orar. Simples assim. Não questionamos Deus, né? Em 1 de João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Glória a Deus, né? E Ezequiel 8,18 diz: por isso também eu os tratarei com furor, os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei, ainda que gritem nos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Quando Deus envia juízo sobre a terra, está para chegar um juízo de Deus sobre a terra, e será o maior de todos. Faça de tudo para você não estar aqui. Vigie. Cuide da sua aliança com Deus. Não brinque. Leve a sério. Está para chegar o anticristo. E esse será o pior de todos. Hitler, fichinha, tá? Mao Tse Tung, Stalin, fichinha perto dele. A igreja tem um destino eterno com o Senhor. Mas nós estamos no mundo, e o mundo é mau. Os ímpios são cruéis, praticam coisas terríveis. Mas Deus é quem nos guarda. Deus é quem nos guarda. Amém? Senhor, nós te louvamos. Abra sua boca, deixe sair expressões. Você hoje cantou vários atributos de Deus. Fale, elogie,
engrandeça, exalte esses atributos do Senhor. Ó Deus, o Senhor nos deu fôlego, o Senhor nos deu voz, e nós abrimos a nossa boca para declarar, Senhor, diante dos homens, diante dos seres espirituais, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno, que o Senhor é o nosso Deus para sempre. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, nós cremos nos Teus atributos eternos e cremos que o Senhor jamais mudará. O Senhor é sempre o mesmo santo, o Senhor é sempre o mesmo perfeito, bom, reto, justo. O Senhor é digno, o Senhor é criador dos céus e da terra, o Senhor é eterno, sem princípio nem fim de dias. O Senhor é único, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é o nosso Deus para sempre. O Senhor é quem nos sara, o Senhor é Jeová Shalom, que nos dá paz. O Senhor é o nosso Deus que nos sustenta, Jeová Jireh, o provedor. Obrigados, porque o Senhor é a nossa justiça. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, amém.